Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Visão Crítica desta segunda-feira. A todos vocês que nos assistem toda semana, nosso muito obrigado pela audiência. Todos vocês aí de Vila Bela, de Nova Lacerda, de Jauru, de Campos de Julho, de Conquista do Oeste, Vale de São Domingos, principalmente Vila Bela, Nova Lacerda e Jauru, que nos assistem ao vivo. Nós agradecemos pela sua audiência. No programa de hoje, a gente vai conversar com o nosso colega e vereador Ivanildo Amaral, que acabou de chegar aqui porque a sessão da Câmara acabou agora. A gente vai conversar sobre alguns assuntos aqui que foram notícias relevantes aqui no cenário, aqui em Poços Lacerda, mas também no cenário nacional. A grande notícia da semana foi, na realidade, além da pesquisa feita pelo Datafolha com relação às eleições para presidente da República, mas a grande notícia foi a prisão dos dois maiores dirigentes e altos executivos das duas maiores construtoras aqui do Brasil, Andrade Gutierrez e Odebrecht. E parece que o desdobramento aí vai ter alguns problemas políticos aí com relação ao PT. Novamente o PT envolvido até o pescoço nesse antro de corrupção que a gente vê tanto na Petrobras, né, quanto nesses outros processos que estão correndo aí na Operação Lava Jato, principalmente na Operação Lava Jato. O pai do diretor, do presidente da Odebrecht, o empresário Emílio Odebrecht, ele fez uma declaração que está assustando a presidência da República, os grandes líderes políticos aí. Ele falou que se prender o filho dele, como aconteceu, né, o Marcelo Odebrecht, ele disse que terão que arrumar mais 3 celas. Uma para ele mesmo, outra para o presidente Lula e outra para a presidente Dilma. Essa ameaça foi revelada numa reportagem da capa da revista Época, que está circulando nessa semana agora. Boa tarde, Ivanildo. Já entra direto. Você está meio cansado, a gente chegou correndo aqui. Obrigado pelo teu empenho em vir participar do programa aí. Mas isso começa a minar realmente, né, na Operação Lava Jato, essa declaração do pai, do diretor, do presidente da Odebrecht, né? Até porque a intimidade deles era muito grande, né? Eles que patrocinavam o presidente Lula nessas andanças do presidente pelo mundo afora aí, né? O presidente Lula fazia algumas conferências, né? Era conferencista, né? O mais bem pago do mundo. E era tudo bancado pela Odebrecht. Inclusive o nome com que o Lula era conhecido entre ele, era chamado de ele, era Brahma. Né? Eu não sei se tinha alguma coisa a ver com a questão etílica e alcoólica. Eu acho que não, porque ele gosta de cachaça mesmo. Cachaça mesmo. Tinha que ser 51, Velho Barreiro, alguma coisa nesse sentido, né? Boa tarde, doutor honoris causa. Esse é o Brasil. Mas assim, o que traz de alento a essa informação que você dera e que a revista Época, com muita propriedade, foi a fundo, eu acho que essa afirmação do pai do Marcelo Odebrecht, seu Emílio, ela realmente desestrutura a República Brasileira. Os pilares tremeram e vão tremer, porque serão incriminados pessoas do alto escalão do governo e ele sabe que as cadeias serão poucas para prender. Ele citou 3 nomes, o dele próprio, ele se auto-incrimina, porque entende que tem que construir uma cadeia para ele, mas ele também leva ao bojo das discussões, agora de forma irrefutável, tanto o atual presidente como o ex-presidente, que sempre pintou de bonzinho e esteve à margem de todas essas denúncias. E Lula já fala, inclusive, que ele sabe que o próximo alvo é ele. Né? O próximo alvo dessa operação toda é ele. Mas ele sabe que também ele tardiamente será incriminado, porque quem tem a caneta é o presidente. Tudo que acontecer sob as asas da República atinge diretamente o presidente. Esse roubo da Petrobras é muito pequeno perto do BNDES.
é muito pequeno perto do que está acontecendo nos outros órgãos federais. Já aqueles que foram terceirizados, você não vê essa vergonha. Aqueles que foram passados para a iniciativa privada, como a telefonia, por exemplo, que não atende de pronto a gente, mas hoje é possível você ter um telefone, um celular, etc. Vamos pegar a energia. Energia que foi palanque da atual presidente, que não ia ter aumento, só depois que ela assumiu. São passados são passados 6 meses, vamos colocar. Já houveram 2 aumentos. Inclusive aumentos com cerca de 30%, extrapolando em muito os limites que eles apregou como sendo os limites sérios da inflação brasileira. Então esse governo é uma mentira e, como tal, precisa ser desbaratado tudo que se formou nesse país. O Lula teve uma reunião com os religiosos, alguns líderes evangélicos, né, na última quinta-feira, no Instituto Lula, lá em São Paulo, e ele mesmo soltou algumas frases lá que ele percebe que as coisas estão difíceis. Uma das frases dele, que vai se tornar histórica, ele diz o seguinte: Dilma e eu estamos no volume morto. Né? O PT está abaixo do volume morto. Né? Então ele já sabe, comparando com aquele problema de falta São Paulo, né? de água lá em São Paulo, né? Aquele volume morto já é o limite já máximo, é o limite permissível, máximo tolerante. E ali já tem lama, né? Sim. Naquele volume morto ali é onde já tem lama na história, né? Já está na lama. Já está na lama mesmo. É. Bom, outro assunto que antes de voltar a falar sobre a questão da Câmara Municipal, sobre os projetos que foram aprovados hoje lá, um outro assunto, como eu comentei no início, foi a pesquisa Datafolha para presidente da República, né? Acho que é a primeira que está saindo agora, né? E que dá uma sinalização realmente assim, juntamente com a pesquisa que soltaram sobre a presidente Dilma, sobre a atuação dela, sobre o que o pessoal acha do governo dela, né? Dá-nos um aspecto realmente que o o povo brasileiro realmente está pensando diferente na história, né? Vamos ver os números da pesquisa divulgada pelo Datafolha, que foi uma pesquisa que entrevistou 2.840 eleitores, 174 cidades, na última quarta e quinta-feira. A margem de erro é de 2%, para mais ou para menos, né? E o que o Datafolha quis saber foi a intenção de voto dos eleitores em 2 cenários. Né? No primeiro cenário, Lula com Aécio, incluindo Aécio, e no segundo cenário, sem o Aécio, mas com Alckmin, do PSDB. Né? E vejam que a intenção de votos aí, ó, no primeiro cenário, Aécio Neves com 35%, Lula com 25%, Marina com 18%, Eduardo Paes com 2%, né? Luciana Genro 2% e outros menores lá também. Mas o importante a gente ver, né, Ivanildo, olhando ali, ó, acompanhando junto, Aécio com 35%, Lula com 25%. Eu acho que talvez o primeiro sinal que dá para perceber ali é o seguinte: o ex-presidente não é mais aquele bicho-papão, né? Dizer assim, se o Lula entrar, ninguém tira do Lula. A sociedade inteira achava isso, né? Olha, se o Lula sair, não tem para ninguém. É que nós tínhamos um Lula imaculado, endeusado, o pai dos pobres, mas ele é pai dele mesmo. Nunca se auferiu na história da República um montante de riqueza imediata que tem o senhor Lula hoje e seu filho. O Brasil inteiro sabe disso. Então ele é um grande pai, mas ele é grande pai para o seu patrimônio. Então, na segunda, voltando lá um pouquinho na tela, no cenário 2 lá, ó, quando o Aécio não tá fora e o Alckmin, ainda assim o PSDB está com a votação expressiva de 20%, Marina sobe para 25% ainda, né? Bem próximo do Lula. Né? O Lula fica ali ainda com 26%. Né? Você já pensou, Vieira, em população? Uma Marina Silva, presidente de um país emergente, extremamente rico, que tem suas riquezas sendo exauridas pela corrupção. Olha, é brincadeira isso. Eu sinceramente, é só nós voltarmos no tempo dela senadora. E o Lula está aí, a história vai dizer quem que é Lula, gente. Nós precisamos mudar. E quem pode mudar é o nosso povo, a nossa gente que tem o direito de mudar através do voto. Gente, é irritante, e não é aqui nada pessoal,
o plano de governo dela. É paralisar a Amazônia, é paralisar Mato Grosso, é celeiro de produção, é paralisar a mineralogia, que hoje é uma grande fonte do país, e só deu lucro no país no ano passado, velho, a mineralogia e o agronegócio, o resto tudo caiu. E aí nós vamos pegar uma presidente que tem no foco condenar exatamente essas duas grandes fontes produtoras. Realmente, eu não consigo entender, e o povo brasileiro não vai cair nesse conto do vigário. Eu não consigo entender qual é o critério que o eleitor brasileiro usa, grande parte do eleitorado usa, para escolher alguém, né? Porque se for um empresário, para escolher um gestor da sua empresa, o cara, ele faz uma pesquisa, ele analisa, pega currículo, faz uma porção de coisa, né? O povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, e aí entra aquela história do Pelé, sabe dizer que o povo brasileiro não sabe votar na história, que crucificaram o Pelé, hoje nós sabemos que o Pelé estava certo, né? E como eu falei, esses índices da Marina, assim, é simplesmente jogar no escuro. Mas, Vieira, estão jogando no escuro. Mas vamos ver, quando esse povo é instado a opinar sobre o governo Lula, a rejeição do Lula hoje é monstruosa. Quer dizer, o nosso povo melhorou, e eu aqui rendo minhas homenagens ao povo brasileiro, que ele não está sendo mais levado por grupo, não. Você vê, os números dizem isso. Antes, era 78% os números do Lula, ou seja, o cara era imbatível. Hoje ele tem que fazer tudo quanto é negociado, eles são expertos nisso, para ele equiparar-se ao Aécio Neves. Tem que negociar e negociar. E você não se iluda. Com os números de 26% e o Aécio 35%, ainda dá Lula. Você não tem a dúvida disso. Então, bom, agora você falando isso, eu me lembrei de uma situação que dá para perceber. Olhando essa pesquisa aí, e olhando também as pesquisas que saiu com a relação à atuação da presidente Dilma, né, quando ela está com a rejeição de quase 80%. Quase 80%. Né, quase 80% da rejeição. Eu acho que nesse momento, talvez o único fato positivo da presidente, né, nesse momento, é de que ela está conseguindo fazer com que o povo brasileiro se una. Né? Já tem 80% que já não quer mais saber dela. Contra ela, né? Exatamente, esse é o lado positivo. Né? Esse é o lado positivo. Acho que o brasileiro sempre ficou dividido agora está meio. Né? O próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, falou que nessa mesma reunião com os líderes religiosos, pastores lá, ele falou que o PT fez uma pesquisa em Santo André e São Bernardo, que é o berço do deles, PT, né? Diz que a rejeição do PT chega a 75%. Tá? Ele falou assim, entreguei a pesquisa para a Dilma, em que nós só temos 7% de bom e ótimo. Né? Você vê a que ponto chega. E aí, uma das perguntas que ele colocou lá, que ele fez para a presidente Dilma, tá? e que ele acha que é um dos motivos dessa rejeição toda, que é o seguinte, diz que esse ano todo, no segundo mandato da presidente Dilma, perguntou para ela se ela lembrava alguma notícia positiva que ela tinha passado para a população. Né? Se alguma notícia positiva o Congresso tinha passado para a população. Né? Se algum membro do governo tinha passado uma notícia positiva. Falou, se ninguém passa nada, como é que quer que a população... Sabe o que é alentador, né? Aí, Vieira? E sociedade de um modo geral. Porque antes surgiu um número desse, o Lula não falou que era uma marolinha, agora ele está com um terremoto no quintal dele. E ele está no meio do furacão. Ele e a Dilma. Eu acho que se eles não fizerem algo, mas não é fazer algo como Bolsa Alimento, não é fazer algo como... Tem que fazer algo fundamental. Resolver saúde, educação e segurança, que são 3 pilares de desenvolvimento de qualquer país. E nós não temos isso a contento da população. É isso que eu lamento muito. Bom, você disse tudo. Acho que você conseguiu resumir aquilo que falta, não só no âmbito federal, talvez no âmbito estadual está faltando ainda, e a nível municipal também falta. Estratégias de desenvolvimento. Né? Não cabe mais um administrador achar que fazendo asfalto, né, limpando uma rua, né, fazendo algum trabalho de custeio, de manutenção de um município, ele consegue fazer isso desenvolver, né?
tem que haver ações de desenvolvimento. E a gente não vê isso no Brasil, né? E infelizmente a gente não está vendo também em Pontes Lacerda, Evanildo, né? A gente só vê em Mato Grosso em especial e em Pontes Lacerda com ações isoladas da iniciativa privada. Eu tive o privilégio de ir agora, juntamente com o prefeito e o vereador italiano, na fazenda do senhor Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha. Aquilo dá prazer de ser Pontes Lacerdense, Vieira. Capacidade produtiva daquele empresário. A capacidade produtiva que agora ele vai fazer na Fazenda Triângulo. Sabe qual que é a única coisa que o empresário tem medo? Das leis brasileiras do meio ambiente e que a lei impõe situações intransponíveis ao desenvolvimento. E o que ocorre no estado de Mato Grosso e nos municípios? É o correr atrás do que aconteceu ontem. A gestão não consegue sair à frente nessa política de trazer para cá a empresa, de buscar quem investe e quem tenha envergadura suficiente para poder iniciar e concluir o investimento. É isso que eu vou sempre buscar. A última fronteira do Mato Grosso, agrícola, é o município de Pontes Lacerda. O senhor Antônio Ronaldo, eu vou voltar aqui a um exemplo dele, ele produziu ano passado 75 sacas de soja por hectare, a um custo 1/3 do que produz Sinop Sorriso. Isso é recorde mundial. E nós temos aqui na nossa porta. Esse cara tem que ser abraçado e ser feito tudo o que for possível para atendê-lo. Esse empresário, na maioria das vezes, tem que concorrer, Vieira, com arrumar estradas para escoamento da sua produção. E agora o município, felizmente, vai fazer uma ponte de concreto no pior acesso dele. E a gente espera, assim, abraçar um pouco melhor esse empresário que escolheu nossa região para viver e aqui investir. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial. Antes disso, eu gostaria que você assistisse com cuidado, prestasse bem atenção nessas dicas que a nossa consultora da área de empresarial, Juliana Ângelo, tem nesse nosso quadro de olho no mercado. Vamos ver. Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma publicação que eu vi de Seth Godin. Ele é um autor americano que escreve sobre negócios e marketing. Ele publicou que o custo para você deixar um cliente feliz é mínimo em relação ao custo para você deixar um cliente infeliz. Ou seja, o que você gasta um pouquinho além para realmente fidelizar o cliente, para atrair o cliente, para atender a necessidade do cliente e realmente deixá-lo feliz na compra, é mínimo do que às vezes você desagradar o cliente e ter que usar outras estratégias para recuperar, fazer visita, fazer uma ligação, fazer uma nova divulgação, promoções, enfim, estratégias para captar novamente esse cliente que pode não ser captado porque ele já deve ter sido fidelizado por outro empreendimento. Bom, pensando nisso eu te pergunto, o que você tem feito para deixar os seus clientes felizes? Aí você fala, nossa, Juliana, eu vendo meu produto, eu ofereço desconto, eu faço o melhor que eu posso dentro daquilo que eu me proponho. Ou então, olha, eu presto o serviço como tem que prestar, fecho tudo certinho, entrego o combinado, enfim. Bom, se você faz só isso, sinto lhe dizer que você está distante de deixar seu cliente feliz. Quando você abre um negócio, seja para a venda de um produto ou de um serviço, aquilo que você se propõe a fazer tem que ser muito bem feito. Essa é a nossa obrigação. Não vai encantar em nada o cliente isso que você faz, que já é a sua rotina. O que realmente deixa o cliente feliz é aquilo que foge do seu padrão, mas de alguma forma atende a necessidade dele. Você fala, mas eu tenho um padrão único de atendimento, eu ofereço os mesmos benefícios, enfim. Cada cliente tem uma necessidade, tem uma característica. Padrões, infelizmente, não satisfazem a todos. Às vezes o que você propõe para um não satisfaz a necessidade do outro. Então, meu convite para você é, fique atento, procure identificar a real necessidade do seu cliente. Traga a necessidade dele como sendo a sua necessidade. Qual é a necessidade na prestação de serviço? Qual é a necessidade na venda do produto? E ofereça mais. Mais do que aquilo que é o seu padrão. Mais do que aquilo que é a sua obrigação como comerciante. É aquilo que ele está pagando para você fazer. Se o seu cliente perceber que você vai além,
com toda certeza ele realmente vai ficar feliz em contratar o seu serviço e comprar o seu produto. E quando eu digo ir além, não é só no financeiro, às vezes você investir um pouco mais para oferecer algo diferente para o seu cliente, mas às vezes investir esforço, né, de conversar, de negociar alguma coisa que você às vezes não pode oferecer ou não tem condição, mas você procurar articular de alguma forma para que o cliente saia, né, do seu empreendimento com aquela necessidade sanada. Fazer mais, ir além, realmente deixar o seu cliente feliz por ele ter percebido que você ousou mais para realmente atender uma necessidade. Se você fizer isso, pode ter certeza que todo esse custo além se torna investimento, pois você deixará o seu cliente feliz e assim entra no processo de fidelização. Então, preste atenção, se o seu cliente não tem ficado feliz, automaticamente ele tem ficado insatisfeito e os custos, né, da insatisfação são muito maiores do que os custos da satisfação. Fique atento e realmente analise. Os seus clientes têm ficado felizes na compra do seu produto ou na contratação do seu serviço? Bom, essa é a minha dica para hoje. Estamos de volta. E agora vamos conversar com o vereador Ivanildo com relação à votação da Câmara hoje na sessão. A sessão começou hoje mais cedo, teve uma sessão extraordinária mais cedo, né? E aí a sessão principal começou, a ordinária começou uma hora mais tarde, às 10 horas, e acabou indo até por volta de quase uma hora, né? 1h05. 1h05. E aí, mas hoje, todos os projetos encaminhados, praticamente todos os projetos encaminhados pelo Executivo foram votados. 11, parece que você falou, né, Ivanildo? Foram 11 projetos votados. E eu estava começando aqui, falando em off aqui com o Ivanildo, o prefeito Donizete realmente não pode reclamar da Câmara, de jeito nenhum, né? Porque o que ele manda lá, algum probleminha ou outro, como na semana passada os projetos não foram nenhum, foram colocados para votação, mas em função de uma pressão política São situações circunstanciais, né? Mas fora disso, a Câmara tem sido parceira do prefeito aí, no sentido de buscar o desenvolvimento de Pontes da Lacerda. Nesse bojo desses 11 projetos aí estavam o projeto do PCCS, que é o Plano de Cargos, Carreira e Salário dos Profissionais da Educação, que o prefeito acabou atendendo dentro do que foi acordado, acabou encaminhando para lá, e os professores estavam lá vigilantes para ver se ia ser aprovados, né? Mas sobre isso, Ivanildo, o que você pode falar? Depois a gente fala sobre o outro projeto. Eu quero reiterar aqui o que eu dissera lá na Câmara. Eu votei esse projeto com o maior prazer, porém, eu consinto que o prefeito envie à Câmara um projeto que também contemple os outros serventuários, o administrativo e, consequentemente, a saúde. Porque o impacto que daria na folha, diante dos números que nos foram apresentados pela própria administração, é possível fazer. Não adianta nós pegarmos um segmento e contemplar e deixar o grande bojo dos funcionários da prefeitura, que é o grande patrimônio que o município tem, sem o seu plano de cargos e carreiras e salários. Eu tenho a palavra do prefeito, empenhado, estávamos o vereador Italiano e eu, e ele disse que mandará no menor espaço de tempo possível à Câmara, porque esse PCCS aí, ele entra com a melhoria salarial dos professores a partir de outubro. Então é possível que até outubro ele manda isso e nós coloquemos também todos com os mesmos benefícios. Agora, como é que o prefeito vai fazer, Ivanildo, para tirar o município daquele limite prudencial lá de 51,8, ele tem que baixar para menos de 51, né? Sim. Para menos de 50. Como é que ele vai conseguir? Se até agora ele não sinalizou, ele só está dizendo já há algum tempo, já há bastante tempo, de que ele vai reduzir a folha 17 e tal. Funcionários ele garantiu, né? São 17 funcionários que têm função gratificada. Até mesmo porque 50% dos funcionários que têm, 38% para ser preciso, dos funcionários que têm função gratificada são funcionários de carreira. Entendeu? E que usam em atividades especiais e têm função gratificada por isso.
Fora isso, o que der para eliminar, diz que está eliminando. Ele cortou férias para quem estava com negociação, cortou horas extras de quem realmente faz hora extra só para complementar, e etc. E os números que ele apresentou na Câmara, na quinta-feira próxima passada, dão conta de que esse limite prudencial ele vai cair para 47,80 e não sei o quê. Só com a dispensa desse pessoal, foi aprovado hoje uma lei na Câmara que tira da condição dos funcionários concurso superior dos PSFs, médico, dentista, enfermeiro, etc., que tira da folha e passa como função gratificada, o que tira da folha e favorece também essa queda desses números. São figuras jurídicas e políticas legais e ele aproveitou-se para poder fazer isso. Ele vai usar então um artifício contábil. Sim. Tira da folha, mas coloca em outro, item de contabilidade. Sim, lá para poder contornar isso aí. Porque o importante é que ele tenha um zelo e uma vigilância contínua dos limites constitucionais da folha. Porque isso redunda, quando chegar a estourar esse limite, redunda numa ação de improbidade administrativa e isso dá inclusive cassação. Tá certo. Bom, a gente tem um minuto aqui, Vanildo, para falar sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação, né, que foi objeto de uma conferência, né, de educação municipal de educação aqui, por uma lei que determina que esse plano seja aprovado, que até o dia 20, seja aprovado a lei seja aprovada até o dia 24 de junho. A Câmara votou hoje, né, mas mesmo assim, mesmo sabendo que parece que a grande preocupação lá era com relação à ideologia de gênero, para que não fosse colocado no plano, não constasse no plano. Mesmo assim, mesmo as pessoas sabendo que nesse plano que encaminhado para a Câmara esse projeto já não constava a ideologia de gênero, mesmo assim, várias pessoas, várias lideranças estavam hoje na Câmara vigilantes lá, aguardando a votação. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus foi em peso. Em peso. A grande liderança da Igreja Assembleia de Deus foi em peso. Estava lá o pastor presidente, o pastor Moisés, e estavam acho que cerca de uns 10 pastores. Da Terra, todas as pessoas tinham, né? Padre Edson. O Padre Edson, a Igreja Católica, estava lá. Eu acho que é assim que se faz. E grande parte da comunidade católica. Exatamente, né? Exatamente, tudo lá. Muita gente. Tinha o pessoal da maçonaria, né? Tinha tinha uma representante da PJ, tinha uns 3 representantes dos demolês lá, do capítulo Cavaleiros do Guaporé. Né, todos vigilantes aguardando, assim, só descansaram depois da votação da Câmara. Isso é importante assim, ó, a sociedade tem que saber o que ela quer. Né? Quando alguém vem oferecendo qualquer uma outra alternativa, alguma outra novidade, né, e que isso fira princípios e fira o interesse da maioria da sociedade, ela tem que ficar vigilante mesmo, tem que colocar os 2 olhos ali bem abertos para poder acompanhar isso. Foi uma votação tranquila, né? Não houve nem sequer comentários sobre, debate sobre o assunto, né? Sim, é o que nós dissemos num programa específico que o Visão Crítica fez para tratar disso. Estava aqui o ex-governador do Laios e membro da loja maçônica, demonstrando a contrariedade da sociedade com relação a essa política que é implementada em vários estados do Brasil. E eu dissera naquela época, Vera, que a Tereza, pelo bom senso que tem, a professora doutora Tereza, que ela jamais permitiria uma aberração. E assim foi feito. E a sociedade, de um modo geral, esteve presente lá na Câmara. E é isso que a gente quer ver. Porque desde que eu sou vereador, foi a primeira vez que eu vi aquela Câmara lotada, com vários segmentos da sociedade, buscando o direito inalienável de não ter a lei que fira os seus interesses e seus credos. Por isso eu cumprimento a sociedade ali presente. Tá certo. Eu quero aproveitar até para cumprimentar, também estava lá hoje de manhã, o ex-vereador Zé Bernardo. Sim. Né? E ele também foi vereador pela Igreja Assembleia de Deus, né, há 20 anos atrás, me parece que foi por três mandatos lá. Né? E ele, conversando comigo, disse que assiste sempre o programa Visão Crítica lá, toda segunda-feira está lá assistindo o programa. Eu tinha que mandar um abraço carinhoso ao meu amigo, meu irmão José Bernardo. E
Eu acho que, bom, dos outros projetos, também são projetos tranquilos que só vêm beneficiar Pontes Lacerda, tanto que não teve nenhuma polêmica, né? Não teve. Até pedi o visto de um projeto que eu acho que abre perspectiva de desenvolvimento do nosso município, mas pelo bom senso do senhor presidente, ele vai convocar uma extraordinária para quinta-feira e nós estaremos lá para levar a cabo e levar avante esse interesse que não é meu, que não é da Câmara, que não é só do prefeito, mas é da sociedade como modo geral. Eu acho que as coisas estão caminhando bem e a gente vai sair da mesmice e até de condicionantes de crise que a gente tem visto aí. Bom, quero uma notícia boa? Secretário de Infraestrutura, Neto, né? Ex-pregoeiro oficial. As primeiras ações dele são de que realmente a gente possa estar esperançoso, né, de que alguma coisa de bom vai acontecer com relação à Secretaria de Infraestrutura. Ele está super animado, está buscando de forma estratégica resolver os problemas. É muito cedo, né? Eu acho que é muito cedo, muito prematuro, para dizer, está surgindo um grande secretário de obras aqui em Pontes Lacerda, é muito cedo para falar isso. Mas o que ele está falando, o que ele está começando a fazer, o que ele está projetando para fazer, deixa a gente um pouquinho animado. Até porque o prefeito Donizete não tem ainda todo o tempo do mundo na história, né? A cada dia que passa está diminuindo o tempo que ele tem para cumprir as promessas de campanha dele, né? Ele fez uma grande situação, que eu cumprimento o Neto. Até ele tem o jogo político que o ex-secretário não tem. Só que o ex-secretário, sabidamente, é um conhecimento técnico até então não tido na secretaria. Então a junção dessas duas situações fará uma secretaria muito mais produtiva e que ganhamos todos, porque é o que nós esperamos para Pontes Lacerda. As passagens urbanas, que já começou a fazer uma, a da Avenida Municipal e fará também a da Bom Jesus por enquanto. E isso pretende se entregar até no aniversário da cidade. Também estão numa operação tapa-buraco, tomara que ele consiga fazer uma promessa que ele fez para a imprensa de recapear a Tancredo, a Goiás e também a Marechal Rondon até o aniversário, como pintar guias e sarjeta do centro. A gente tomara que consigamos isso para dar uma nova cara à cidade, que é o que nós esperamos. E a Praça Miguel Gajardoni, né? Que prometeu que vai resolver, vai limpar ali, vai cortar as árvores, vai dar um novo visual para ela. Um novo visual não, mas vai voltar o visual anterior limpinha, bonitinha, corte, poda de árvores, corte de grama, né, iluminação. Né? Lá não tá, eu estive lá no sábado e muitas lâmpadas estavam queimadas, até vou conversar com o Neto, mas ele já mandou trocar uma parte que é interessante que o povo não vê. Aqueles aspersores que molham a grama no dia a dia, ou não tinha, ou estava estragado, estão sendo trocados e nós teremos uma praça pelo menos revitalizada. Tá certo. Obrigado, Ivanildo. Obrigado a vocês que ficaram conosco. A gente volta a semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.